Meu amigo, fala minha amiga, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu quero te explicar como é que funciona um processo de auxílio-doença lá na Justiça. Mas antes disso, peço para você dar aquela moral para o nosso canal, se inscrevendo, compartilhando, deixando seu like e também seus comentários, porque isso é muito importante para a manutenção do canal. Pois bem, pessoal, para você dar entrada no processo de auxílio-doença lá na Justiça, pressupõe que você já deu entrada primeiro no INSS. Alguns pedidos que você faz na Justiça, não é necessário você ir primeiro no INSS, você pode entrar direto na Justiça. Mas no processo de auxílio-doença não funciona assim. Você necessariamente tem que passar primeiro pelo INSS, pela perícia do INSS. Então, para você entrar com o processo, necessariamente você tem que fazer um pedido de auxílio-doença ou então aposentadoria por invalidez lá no INSS. Pois bem, vamos supor que você já deu entrada, o INSS negou o seu pedido de auxílio-doença. Você contrata um advogado, o advogado vai e entra com o processo para você. Lá na Justiça, necessariamente, se o seu pedido lá no INSS foi negado porque o INSS entendeu que você tinha condições de continuar trabalhando, ou seja, veio o resultado lá, não constatação da incapacidade laborativa, significa que necessariamente, quando você contratar um advogado e ele entrar na Justiça, você vai ter que passar por uma perícia lá na Justiça. Isso não tem jeito, você tem que passar por uma perícia. Essa perícia lá na Justiça vai ser com um perito de confiança do juiz, ou seja, não vai ser um perito que trabalha no INSS. O juiz vai nomear um perito para te avaliar, para verificar se você tem condições de continuar trabalhando ou não. Então vai ser designada essa perícia. Em quanto tempo que essa perícia é designada? Isso depende muito, tá? Varia de comarca para comarca, de estado para estado. Aqui, por exemplo, no meu estado, quando você entra com um processo desse, geralmente você dá entrada, dependendo, né, da situação, no juizado especial federal. Então a perícia é marcada com 2 a 3 meses, mais ou menos, mas isso depende de estado, comarca para comarca. Às vezes marca com 6 meses, dependendo do lugar. Se for justiça estadual, né, uma ação aí decorrente de um acidente de trabalho, por exemplo, outro prazo, demora mais. Então depende do lugar onde você está e onde o seu processo foi ajuizado. Então, depois que o advogado deu entrada, é marcada uma perícia, você tem que ir nessa perícia, tá? E esse perito, depois que você faz essa perícia, vai colocar no processo o laudo pericial, que a gente chama. Em 30 dias, geralmente esse é o prazo que o juiz dá para o perito colocar o laudo. Nesse laudo, vai dizer se você está incapacitado para trabalhar ou não. Então, em 30 dias, fez a perícia, o perito coloca o laudo dentro do processo. Mas é sempre que o perito coloca esse laudo em 30 dias? Não, às vezes acontece do próprio perito esquecer de colocar esse laudo nesse prazo de 30 dias que o juiz deu. Então, o que o seu advogado tem que fazer? Ele vai peticionar no processo, informando isso ao juiz e pedir para o juiz intimar ele novamente. Então, isso daí é um fato que pode acontecer do perito esquecer de colocar o laudo no processo. É muito processo, né? E tem muita gente para atender e acaba esquecendo. Então, depois que o perito colocou o laudo dentro do processo, seu advogado e o INSS vão ter oportunidade de se manifestar sobre esse laudo. Se tiver alguma inconsistência, algum equívoco ou algum quesito não respondido, o que são quesitos? São perguntas que as partes fazem ao perito para o perito esclarecer aquela questão. Se o perito não esclarecer ou se esquecer de algum detalhe, o seu advogado vai ter acesso a isso e pode questionar o perito. Então ele peticiona, questionando que houve algum equívoco, né, se manifestando, volta isso para o juiz e o juiz determina a intimação do perito, para o perito responder aquele quesito que eventualmente não foi respondido. Depois de ficar sanada toda essa questão de quesitos, o perito respondeu tudo certinho, o laudo está posto ali, o juiz vai dar uma sentença. Em quanto tempo que o juiz dá a sentença? Pessoal, isso aí é extremamente variável. Depois que o laudo está no processo, depende muito da comarca onde você está, onde tramita o seu processo. Pode ser em 2, em 3, em 4, 6 meses, às vezes 8, dependendo até 1 ano para dar a sentença. Então isso daí é variável, não existe um prazo correto que o juiz vai dar a sua sentença.
Mas vamos supor que o juiz deu a sua sentença, o que que acontece? Na sentença, se o perito disse lá no laudo que você está incapacitado ou incapacitada, o juiz vai condenar o INSS a implementar o seu benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. No prazo de 30 dias, geralmente esse é o prazo que o juiz manda o INSS começar a te pagar. O INSS implementa em 30 dias? Às vezes não, tá? Acontece muito do INSS não implementar o benefício em 30 dias. Se isso acontecer, seu advogado vai ter acesso a isso, vai peticionar no processo informando que o INSS não cumpriu aquele prazo de 30 dias, vai pedir para o juiz implementar a multa se o INSS não implementar e vai pedir novamente para o juiz intimar o INSS. Então você já entendeu que existem fatores que podem atrasar o seu processo, como por exemplo, aonde que o seu processo é ajuizado, Justiça Federal, Justiça Estadual, o Estado, a quantidade de processos que tramitam naquela comarca. Outro fator, o fato do perito às vezes não colocar o laudo no prazo que o juiz dá. O INSS não implementar o benefício no prazo que o juiz dá. Então, seu advogado tem que peticionar, isso volta para o juiz. Isso não volta assim rápido depois que a gente peticiona, leva um tempo também, entendeu? Então, são fatores que vai atrasando o seu processo e vão passando assim os meses. Mas vamos supor que o INSS implementou o seu benefício, tudo bonitinho, tá? Teve a sentença. Depois da sentença, o que acontece? Abre-se a possibilidade do INSS recorrer e de você também recorrer. Vamos supor que você não teve uma sentença favorável. Seu advogado pode recorrer? Claro que pode, isso é direito. Agora, se a sentença foi favorável a você, o INSS pode recorrer? Com certeza também pode. Então, o direito de recorrer é tanto seu quanto do INSS. Se o INSS recorrer, por exemplo, você teve um laudo favorável e uma sentença favorável. Se o INSS recorrer, isso daí vai para o tribunal, tá? Se for no juizado especial federal, né, no juizado das pequenas causas, que a gente chama, o seu processo vai para a turma recursal, tá? Então vai ser avaliado o seu processo geralmente por 3 juízes de segunda instância, que a gente chama. Esses juízes vão avaliar se aquela sentença que o juiz deu está correta ou não. Isso se o INSS recorrer. Então existe a possibilidade do processo ser revertido lá no tribunal ou na turma recursal? Com certeza existe essa possibilidade. Muitas das vezes acontece da pessoa ganhar em primeira instância, aí chega lá em segunda instância, a pessoa acaba perdendo, tá? Isso daí acontece. Ou vice-versa, a pessoa perde em primeira instância e ganha em segunda instância. Então, pessoal, esse direito de recorrer é tanto seu quanto do INSS. Mas vamos supor que você ganhou o processo, o INSS recorreu, chegou lá na turma recursal ou no tribunal, né? E o tribunal manteve a sentença de primeiro grau, ou seja, não alterou nada. Disse, olha, a pessoa tem direito, é isso aqui mesmo, ok. Aí o seu processo transita em julgado, ninguém recorre mais, nem você, nem o INSS, o seu processo vai transitar em julgado, que é o quê? Vai acabar a possibilidade, tanto sua quanto do INSS, recorrer, ou seja, ninguém pode recorrer mais. Aí, seu processo volta para a primeira instância, para onde correu, né, onde iniciou o processo, e ele vai entrar no que a gente chama fase de execução, tá? Nessa fase de execução, que é onde vão ser apresentados os cálculos dos valores devidos, são os valores dos atrasados. O que são esses valores dos atrasados? É aquele período acumulado entre a data, que geralmente é assim, tá? Que você deu a entrada até a data em que o INSS começou a te pagar. Esse período dos atrasados, geralmente você vai receber ele lá no final do processo. O INSS, na fase de execução que começou, vai apresentar os cálculos, né? Às vezes a própria parte apresenta os cálculos, isso daí depende também. O seu advogado vai ter condições de avaliar esse cálculo, se ele está correto ou não, tá? Vai ter juros, vai ter correção monetária, tudo certinho ali que o juiz determinou em sentença, vai ser aplicado no cálculo. Se estiver tudo certinho para o seu cálculo,
vai ser expedido um documento chamado RPV ou precatório. O RPV vai ser para aquelas situações em que o valor que você tem para receber vai ser de até 60 salários mínimos. Depois que é expedido esse RPV e esse RPV é protocolado no tribunal, você recebe os atrasados em até 60 dias. Então esse é o prazo normal para receber os atrasados de RPV, de até 60 salários mínimos. Se o valor que você tem para receber for superior a 60 salários mínimos, você vai receber por precatório, que é pago geralmente em 2 anos até 2 anos e meio. Então, sendo até 60 salários mínimos, você recebe por RPV, você recebe mais rápido. Sendo precatório, isso vai demorar mais para ser pago para você. Mas quanto tempo vai demorar o seu processo? Pessoal, tem várias variáveis. Conforme eu falei para vocês, o perito pode não entregar o laudo no prazo, a perícia pode demorar para ser marcada, o INSS pode demorar para implementar o benefício que foi concedido pelo juiz lá na sentença. Às vezes o próprio advogado tem que peticionar pedindo para intimar novamente o perito. Depende do local onde o seu processo está tramitando, a quantidade lá de processos, às vezes são poucos servidores. Então, são várias variáveis que podem ocorrer dentro do processo, essas que eu falei, né? Mas existem outras, às vezes o seu cálculo que foi apresentado não está correto, o seu advogado tem que se manifestar para corrigir isso, então isso leva mais um tempo. Então são pequenas variáveis ali dentro do processo que podem atrasar o processo. Não existe quanto tempo certo o processo vai demorar, vai de caso a caso. Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho para vocês aqui como é que funciona o processo de auxílio-doença. Se você tem dúvidas em relação a isso, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder o pessoal o máximo possível, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.